Olá, amigo internauta, seja bem-vindo aqui ao programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que sempre traz convidados, escritores, facilitadores, palestrantes, pessoas que têm experiências de vida que podem nos auxiliar a despertar essa consciência próspera, a despertar essa reflexão sobre a vida, sobre os nossos pensamentos, sobre as situações com que nós lidamos com os desafios em nossa vida cotidiana. O tema de hoje é 2012, a Era de Ouro. Muitas informações estão sendo veiculadas sobre esse tema, tem até filmes hollywoodianos sobre o que vai acontecer em 2012, em dia 21, 22 de dezembro de 2012. Será que vai ser? Será que é o fim do mundo? E nós trouxemos aqui para desmistificar, falar um pouco sobre esse tema aqui no programa Consciência Próspera, o autor deste livro aqui, 2012, a Era de Ouro, um livro que está sendo considerado um best-seller pelas quantidades de vendas que está alcançando pelo Brasil. E o autor que está aqui com a gente hoje é o Carlos Torres. Tudo bem, Carlos? Bom, como é que tá, Samuel? Obrigado pelo convite de novo. É um prazer. Eu queria pedir desculpa se ele não pôde vir. Ela te ligou, né? Sim. Está afônica. Então eu vou substituir, vou fazer o papel dos dois aqui. Muito bem, que nós tínhamos combinado no programa de hoje, nós fazemos uma entrevista com os dois autores, né? O Carlos e a Sueli, que são ambos autores deste livro, do livro 2012, a Era de Ouro, né? Então hoje a gente vai ter a oportunidade de desfrutar esses conhecimentos aqui com o Carlos. Vamos começar com a primeira pergunta, que é como é que nasceu esse livro? Conte um pouco aí a sua experiência em relação a como é que nasceu esse livro. Bom, esse livro é o meu segundo livro. O primeiro é A Lei da Atração. Saiu em 2006, A Lei da Atração, e esse em 2009. Sim. Foi a necessidade que faz a criatividade, né, Samuel? Eu fui em busca para descobrir o significado de um símbolo que me persegue desde criança. Qual seria esse símbolo? É o olho de Horus. Ele me persegue nos quadros que eu pintava quando eu era adolescente. Ele sempre estava presente. Então é um símbolo que me persegue desde criança. E depois eu fui descobrir com o tempo, depois que eu escrevi a Lei da Atração, começou a despertar na minha mente o motivo por que eu escrevia aqueles assuntos sobre ocultismo, teosofia e Egito, né? Então eu fui em busca do significado do olho de Horus. E isso daí tem a ver até com a capa, né? Que a gente vê aqui que tem o olho de Horus e tem aqui olhos eternos. Ele não tem como escapar. É um código. Sim. Hoje eu já sei o que significa. É um código meu de resgate de vidas passadas da escola de mistérios do Antigo Egito. Então o estudo foi indo ao Egito que eu fui cair na graça do zodíaco de Denderah. Então quer dizer que o livro nasceu após a sua viagem ao Egito? Foi meio junto. Eu estava em busca e aí eu acabei indo para o Egito junto com o professor Ademar Ramos, muita gente conhece ele. Sim. Então foi uma viagem assim, de conhecimento que ampliou muito a minha consciência e alguns resgates lá. Então assim, é um assunto muito interessante. No livro eu não estou contando nenhuma história pessoal, mas o Egito ele faz isso com você, né? Conte então uma história pessoal relacionada lá com a sua experiência dessa viagem lá no Egito. Não posso contar, algumas são meio pesadas, assim. Mas a minha mediunidade abriu lá, dentro de um templo que eu nem conhecia. Então abriu lá. Depois que eu saí desse templo, começaram a acontecer algumas coisas metafísicas, fenômenos, e as canalizações começaram a acontecer. A partir daí, depois da entrada desse templo? Então, isso, a partir daí abriu, foi como se fosse uma abertura. O professor estava no momento lá junto comigo, então são coisas que já estão previstas, né, para acontecer. E ali foi só um gatilho. Entendi. No seu livro você fala sobre as 8 leis universais, né, que é compartilhado aqui no livro 2012. A gente vai tentar fazer, se houver possibilidade, né, até o final do programa, compartilhar essas 8 leis. Quer falar sobre a primeira lei, a lei da compreensão, um pouquinho? Tá, a lei da compreensão. São virtudes que nós temos na nossa consciência. A lei da compreensão nada mais é do que o autoconhecimento. Você tendo um autoconhecimento, você amplia
a sua consciência, no fundo, a intenção dessa lei, neste livro, é abrir a consciência cósmica da pessoa. Sim. Abrir a mente para o cosmos. Para ter os olhos eternos. Os olhos eternos são o símbolo da consciência. O olho eterno é a consciência que está sempre vendo tudo. Uhum. Então a compreensão que é abrir a mente da pessoa para o cosmos, para o que os antigos egípcios faziam, os antigos faziam. Eles não tinham televisão, eles não tinham muito o que fazer. Então eles abriam a mente para o cosmos e as informações vinham através dessa necessidade de entender o mundo e o universo. Nós não fazemos mais isso. A gente chega em casa, liga a TV, senta ali na TV, vai para a internet. E o cosmos, quando está lá fora, como se fosse um cenário, a gente nem liga para ele. Só que tudo está acontecendo. Um mecanismo. Sim. Então a compreensão seria isso. A pessoa abrir a consciência para o cosmos, automaticamente ela vai abrir para o microcosmo. Então é uma ligação direta. E qual a dica você daria para essa pessoa que tem esse hábito de sempre estar ligando a TV ou sempre estar de frente do computador e talvez até não conseguindo ter essa compreensão dessa ligação com essa força, desse outro olhar? Qual é uma dica que você poderia estar dando em relação a essa lei específica que é a primeira lei? Bom, a dica é você tentar sair desse condicionamento. Porque, no fundo, as pessoas estão condicionadas a repetir todo dia a mesma coisa. Ela vai para a frente da TV, assiste a novela, depois o jornal e tal, e acaba virando uma rotina, é um condicionamento. E tudo que é novo, tudo que é diferente, ela resiste. Ela não quer. Sim. Então, tem ali disponível um livro ou uma música legal, uma coisa que amplia a consciência ou eleva a vibração. Não, ela prefere ficar no condicionamento. Então é o gatilho, você sacar que aquilo não... Você pode muito mais do que aquilo, mas tem preguiça. O problema é a preguiça mental. A gente sofre disso. Sim. A preguiça mental. Então você tentar levar a sua vida diferente, quebrar um paradigma. Eu vou ler um livro, pronto. Já modificou. É alguma coisa. Ou então, vou escutar uma música. Vou na internet, mas não vou ficar lá no Facebook fazendo coisa que não leva a nada. Vou pesquisar. Vou fazer alguma coisa que tenha realmente um sentido, cria um sentido para a pessoa. Um sentido. Porque as pessoas acabam ficando vazias, né? Sim. E aí acaba ficando triste, não sabe nem por quê. Porque está sempre no condicionamento. E a gente sabe aqui, você sabe que televisão tem coisas boas, mas também tem muita coisa ruim. Condiciona a pessoa para ela ficar com medo, programas que eu não vou falar o nome, de terror, de emergência, de isso, daquilo, de assalto. Isso condiciona a pessoa para o medo. De repente a pessoa não sai de casa, mas ela é extremamente medrosa de tanto assistir. Essa temática, programas relacionados com essa temática. Aí geralmente essa pessoa, aí entra a lei da atração. Geralmente essa pessoa que assiste esses programas, ela quando sai para a rua, às vezes é assaltada, sofre acidente, porque ela está vibrando naquilo. O padrão de pensamento dela é aquilo. E ela atrai aquilo, né? E por falar nessa questão de lidar e até cultivar essa cultura do medo, dessa expressão de medo, é o que tem também ocorrido em relação a esse tema, né, o 2012. Né? Muitas pessoas têm relacionado com o tema com essa coisa do medo da questão de o filme lançado, os conhecimentos, as textos, é um medo relacionado com essa questão de 2012. Para você, como é que foi que surgiu essa existência desse marco 2012? Fala um pouco sobre esse aspecto aí. 2012 já é um marco na mente do Holopensene, na mente coletiva mundial. Sim. Já se tornou um marco, então 2012, independente se vai acontecer alguma coisa ou não, eu acredito que não, não vai acontecer nenhuma catástrofe, nenhum fim do mundo, não vai acontecer nada disso. Já se criou um marco para a transição planetária. Então nós já está previsto que 2012 é um ponto de transição. Sim. O que vai acontecer? Não é um dia, ao meu ver, não é dia 21 de dezembro de 2012 e nem dia 22, nem dia 23. Lógico, todo mundo vai ficar dia 21 lá esperando alguma coisa. Tem uns que vão rezar,
outros vão se esconder, outros vão para bunkers embaixo da terra. Eu, no dia 23 de dezembro, eu vou esperar um presente de vocês, porque é o meu aniversário. Legal. Tomara que não aconteça nada. Então, bom, vamos marcar uma festa já de aniversário para depois. Pois é. Para provar que a gente acredita que nada vai acontecer. E com a banda do Jaya, né? Opa, Homem do Brasil. Homem do Brasil. Então, é assim, esse marco já está registrado, mentalmente já está construído, holograficamente já está pronto. O que vai acontecer lá vai depender da vibração de toda a humanidade no que está pensando hoje. Sim. Se a gente consegue mudar a realidade com os nossos pensamentos, a nossa própria, imagina o mundo inteiro pensando numa coisa junto. Precipita alguma coisa. Então, se todo mundo acreditar nas catástrofes, ela pode assim, acontecer mesmo. É uma coisa bem interessante relacionada com isso, porque a gente tem acompanhado até algumas mensagens, e boa parte dela fala que essa mudança de algumas pessoas ou grupos de pessoas tem influenciado inclusive nessas profecias que foram feitas anteriormente, até pela mudança de consciência do ser humano. Né? Isso é física quântica comprovada, né? Eu não vou falar besteira aqui, a física já comprovou que a sua mente, a sua forma de pensar, as suas intenções modificam a realidade futura. Sim. A sua observação muda a partícula do elétron. Ela pode tanto ser como onda como partícula. Então, se a pessoa está observando, o elétron muda para partícula. Se a pessoa não está, ela vai para a onda. Então, quer dizer, o elétron tem inteligência e você altera ele. Quer dizer, uma física quântica comprovou. Então, se a gente muda o elétron, a gente muda tudo pela força do pensamento. Então, existe alguém ou algum grupo de pessoas que está querendo manipular a mente mundial para baixar a frequência do mundo todo? Essa é a questão. Será que existe um comando, um projeto para que a frequência mundial caia para o medo, ao invés de elevar? Eu acredito que sim. Existe um projeto. Porque através do medo você tem a capacidade de manter o poder sobre as pessoas. Dominação em relação a isso. Eles não querem que as pessoas despertem, e eu falo eles subjetivamente, porque a gente não sabe quem, mas existe um projeto, não só pessoas físicas, astral também. Então, eles querem manter a frequência baixa. Eles sabem que as pessoas estão despertando e a consciência está ampliando. Então, se a pessoa estiver desperta e consciente do que ela não pode fazer e não dá tanta atenção mais para o medo, para a angústia, para a tristeza, para a depressão, para a desesperança, tudo isso que tem a ver com medo, eles vão perder terreno, não vai ter como manter o poder. Isso aí é medieval, né? Sim. Então, o que a gente faz é um trabalho de formiguinha. Para tentar despertar essa clareza, essa visão de relação a Deus, isso, isso está funcionando. Né? Isso que é bacana, essa procura para, pelo menos, equilibrar. Para elevar a frequência, equilibrar essa outra imposição para o negativo. Né? Uma outra lei, então, vamos dessas 8 leis universais, que é a lei da aceitação. Fala um pouquinho dela. Lei da aceitação. Bom, a lei da aceitação está ligada com a lei da gratidão. Sim. Se a pessoa não consegue se aceitar, então tem a ver também com a lei da atração, o dia a dia das pessoas. Se ela não consegue se aceitar, e ela não consegue agradecer pelo que ela tem, e só reclama pelo que ela não tem, a gente é assim também. Se você não agradece pelo que tem, mas gosta de reclamar pelo que não tem. Se eu tivesse um carro. Mas você não agradece pela casa. Quer dizer, a gente vive no mundo de amanhãs, né? Amanhã, tudo amanhã. E a aceitação está ligada com isso. Se a pessoa não se aceita, ela não consegue atrair a prosperidade e as coisas que ela deseja. E a aceitação tem a ver também com o vazio interno da pessoa. Então, se a pessoa está depressiva, ou está com tristeza, ou geralmente, quase a maioria das pessoas tem um vazio interno. E esse vazio, ela não consegue preencher.
não consegue preencher. Então, o que a mente faz? Se ela não consegue preencher com a própria energia dela, do seu centro de sinergia, que é o seu amor próprio, ela tem que procurar em algum lugar. Então, a maioria das pessoas procuram ou sugam a energia de outras pessoas. Isso é muito comum. A pessoa suga a energia da própria familiar, dentro de casa mesmo. Ela não, inconscientemente, ela puxa aquela energia de outra e para preencher o seu vazio. O outro, por consequência, fica vazio e vira uma reação em cadeia. Um círculo vicioso. Círculo vicioso. Isso todo mundo que está escutando sabe disso, que se não está dentro de casa, está na casa de alguém e vê isso. Então as pessoas sugam umas das outras. Nós somos vampiros energéticos, um suga de outro. Porque ninguém consegue abastecer a própria energia, com a sua própria energia do cosmos, ou o seu religare, a sua religião, que é a sua ligação com você mesmo, que te traz a energia. Você não consegue, a gente não consegue. Então a gente procura através das pessoas. E se não achar nas pessoas, ou vai na droga, ou na bebida, ou na fofoca e tudo mais. Vários outros tipos de vícios que formas de preencher. Tenta suprir compras, uma necessidade. Né? Consumo excessivo. Tem gente que preenche com comida. E fica desse tamanho. Mas está tentando preencher um vazio. Outros preenchem com roupa, sei lá. No fundo é sempre um vazio. Muito bem, vamos aqui a participações aqui via chat. Sueli Zanquim. A Sueli Zanquim. Vamos lá. Beijão, Su. Ela está dizendo aqui, ó. Sinto muito não estar de corpo presente em seu programa, Samuel, mas estarei acompanhando aqui pelo chat. Espero poder estar com vocês numa outra oportunidade. Olá. Muita luz para ti e para o meu maridão, Carlos. Promessa é dívida, hein? Samuel vai ficar bravo se não vier. Vai ser super bem-vinda, Sueli. A Bárbara li o livro e mudou a minha vida. Ah, que legal. Assim como as pessoas que o leram também. O símbolo da flor da vida me persegue desde pequena. O que poderia ser? Pergunta a Bárbara. Obrigado, Bárbara. Aí você vai ter que fazer o que eu fiz, vai ter que ir atrás, pesquisar. O símbolo da flor da vida é o símbolo celta, né? Na verdade, ele não é celta. Tem pessoas que falam que é um símbolo que é sumério. Aí depois foi para o Egito, tem várias pesquisas. No templo de Osíris, lá no Egito, eu pessoalmente vi, tem a flor da vida no teto. Então, de repente, procurar nos hieróglifos egípcios, pela linha egípcia, acho que dá para chegar lá. Com certeza, alguma ligação sua de vidas passadas com a simbologia. E é uma coisa bem interessante, né? Porque essa flor da vida, ela é uma ligação que é presente com a geometria sagrada, que é presente com diversas outras ligações, por exemplo, com corpos espirituais, com dimensões, com expressões da vida, né? Uma flor que tem um símbolo muito abrangente, uma necessidade, um querer buscar uma transcendência inata, sabe? Uma curiosidade por assuntos que são diferentes do convencional. É uma questão de você se sentir mesmo parte de uma ordem, de um sentido, de uma conexão superior no sentido de espiritualidade, de vida, né? Você ter um anseio por despertar algo maior do que nós mesmos, maior do que nossa postura humana, maior do que nossos conceitos cotidianos, né? Essa é uma coisa bem presente nessa flor da vida, e tem todo um simbolismo muito mágico por detrás, muito interessante, porque ele casa com várias tradições também, não só a tradição suméria, egípcia, mas outras tradições nativas, outras tradições de outras filosofias, de outros povos. É muito interessante mesmo essa flor da vida, né? Bem presente, né? Estou aprendendo aqui, que legal. Samuel. Mas vamos aqui a Sueli, está mandando mais aqui, olha só. Aqui tem um antes que é o do Mário. O Mário pergunta: preguiça mental conhecida como hipnose de cultura de massa. Tá, ele pôs uma outra linguagem, mas exato, condicionamento em massa.
Preguiça mental conhecida como hipnose da cultura de massa, está falando aqui o Mário. Né? Isso, exatamente, é uma hipnose. As pessoas estão hipnotizadas e não querem enxergar um palmo na frente. Então, quando as coisas se mostram, a pessoa foge porque ela tem medo de enfrentar. O problema não, é a solução. As pessoas, quando começam a entrar na espiritualidade, nos ensinamentos e no autoconhecimento, sim, elas não tem como fugir disso, elas têm que se deparar com elas mesmas. Então aí acontece o quê? O auto-enfrentamento. E isso aí causa medo. Sim. Então geralmente as pessoas começam a entrar na espiritualidade, ler livros, frequentar lugares, espaços, grupos, então, e ela foge. Cadê a fulana? Sumiu. Ela viu que o negócio é mais embaixo. Porque você tem que se enfrentar, né? Você tem que mudar. Tem que mudar. E aí a pessoa corre. Então, assim, espiritualidade, gente, é muito lindo, mas tem que ser firmeza para chegar lá. Eu estou na experiência. Pois é. A gente costuma dizer que espiritualidade não é só para que luzinho. Não, é para guerreiros que têm essa potencialidade de... Guerreiros de luz. Mas 2012 está aí para isso, né, Samuel? Eu acho que 2012 já está presente, a verdade é essa. A Era de Ouro já está presente, já está disponível. Quem quiser já tem que se beneficiar do que está acontecendo. Só você sair desse condicionamento e abrir sua cabeça para um novo mundo que está na cara, está tudo acontecendo. Está aí de frente. Está tudo acontecendo, é só você abrir a sua cabeça, sua mente, sua consciência amplia e você começa a enxergar o mundo de outra forma. Quem não quer enxergar são os dispersos. Então, a divisão é a seguinte: são os despertos, né, os que estão despertos, os em memorização, que estão começando a entender o que está acontecendo, já não aceitam mais a vida como ela é, está tudo muito diferente, e os dispersos, que é a maioria. Os dispersos são a maioria. Sim. Os despertos são aqueles que estão passando as informações e fazendo o que tem que ser feito para a transição acontecer. Dentre eles estão espiritualistas, estão políticos, estão professores, cientistas, de todos os gêneros e graus. Não é o Sai Baba, não é só, são todos. Tem políticos, tem grandes empresários, e na transição planetária, na Era de Ouro, os grandes espiritualistas não vão ser aqueles que vão ficar rezando, e nem sentados em cima de pedra, meditando. Vão ser os empresários, os políticos. Esses caras é que vão fazer todo o processo da Era de Ouro. De transformação, né? E a gente vê que é isso mesmo, né? Nós, como seres humanos, trazendo a ação e a transformação, é que vamos transformando essa alma coletiva que é o planeta onde a gente vive, que é o sistema evolucionário onde nós estamos inseridos aqui no planeta Terra, né? Recebemos aqui um sinal, a gente vai para um rápido intervalo aqui do programa Consciência Próxima e voltamos já com a nossa entrevista aqui com Carlos Torres, falando sobre 2012, a Era de Ouro. Fique com a gente, voltamos já.